A minha relação com a minha mãe, com a doença de Alzheimer, foi durante 13 anos que ela morou comigo. Na época, ela estava com 80 anos. Assim que eu soube do diagnóstico, eu já fui atrás de conhecer sobre a doença. Encontrei a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que tem reuniões mensais, então uma vez por mês eu ia na reunião. Nessa época a gente morava em São Paulo. E já na primeira reunião que eu fui, já foi dito a importância da gente aceitar a doença no ente querido, que aí fica mais fácil para lidar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a frequentar encontros, fui em simpósio e a ler muito e assistir filmes, e foi mais fácil para mim. E também fiz sessões de terapia, que isso me ajudou bastante. Eu tive uma irmã, ela não me ajudava em nada, então era só comigo mesmo. E eu também aprendi, passei a ver, que não adianta a gente ficar reclamando de irmão, da irmã, de parente. Deixa para lá, que a pessoa ela dá o que ela tem. Então, se ela não, por dentro, ela não tem condições de cuidar da mãe, de estar ali junto, deixa ela para lá, cuida você dela. Agora, em janeiro, fez um ano que a minha mãe faleceu, né? Em março ela iria fazer 96 anos. Aprendi muito ao cuidar da minha mãe, tanto eu como meu marido e os meus filhos que são casados. Nós enchemos minha mãe de carinho, e às vezes a minha mãe olhava para o meu marido, não reconhecia ele, perguntava se ele era meu amante, aí eu mudava de assunto, dava risada. Um período difícil é na hora, no final da tarde, que é a síndrome do pôr do sol, que ela sempre queria ir para casa dela. Então, cada dia eu arrumava uma estratégia, inventava uma coisa. Teve períodos que a minha mãe não dormia, demorava para dormir. Eu passei a dormir com ela lá no quarto dela. Eu botava, o quarto era pequeno, eu botava o colchão no chão e dormia do lado dela. Isso foi por anos. Teve época de eu deitar com ela na cama, na cama de solteiro, deitar abraçada, para ela sentir que eu estava perto dela. Aí fomos ajeitando a medicação, aumentava a dose daqui, a dose dali, né? O médico ajudando nisso. E ela passou a dormir a noite toda. É, não, eu não saía mais para nada, eu só saía para ir na terapia o dia que ia faxineira na minha casa. Então a minha faxineira ficava ali meio que ajudando ali com a minha mãe também. Eu lembro que teve uma época que o meu sonho de consumo era ir ao supermercado sozinha, que eu sempre levava minha mãe, né? E no fim era meu marido que ia ao supermercado. Aprendi a falar para minha mãe: mãe, eu te amo. Até então, a gente não tinha sido acostumado a dizer para o pai e para a mãe que amava, né? E eu tive que treinar para poder fazer isso. Acredita um negócio desse? Aí eu falava toda hora: mãe, eu te amo. Ela falava assim: ah, eu também te amo. Ela teve cuidadora nos últimos 6 meses de vida.
Então, em janeiro agora fez um ano que ela faleceu. Em março, ela iria fazer 96. Foi um aprendizado muito grande ter a minha mãe em casa. E então eu fiz a minha parte. Então, quando alguém falava assim para mim, ai, porque você vai ter um tijolinho no céu, eu não cuidei da minha mãe para ter tijolinho nenhum no céu. Eu cuidei da minha mãe porque ela é a minha mãe. E essa era a minha obrigação. Então, eu falo para vocês, aceite, aceite que a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô tenha a doença. Não fica brigando com isso. Aceita e aos poucos você vai se ajeitando, né? Nossa, quantas coisas que eu aprendi, por exemplo, eu aprendi a não colocar toalha em cima da mesa do almoço, toalha estampadona, porque, por exemplo, se eu colocasse uma toalha estampada de frutas, a minha mãe ia querer pegar a fruta que estava lá na estampa. Então eu passei a colocar só toalha lisa, ou branca, ou beijinha, já para não fazer muita confusão no cérebro dela. Então muita coisa eu fui aprendendo, faço parte dos 3 grupos do WhatsApp, conheci a Fabiana Costa, né? E logo ela me convidou para participar. Então, nossa, quantas vezes eu já liguei para Fabiana, né? E ficava triste e tal. Então era uma troca, eu e ela. E eu tenho muito que agradecer isso. Deus abençoe vocês e aceite o seu ente querido ter a doença. Assim vai ficar mais fácil. Um beijo.